Mais um podcast Ala VIP Magazine, hoje aqui com uma convidada muitíssimo especial, doutora Thaís Witt, que é uma pessoa que já saiu na nossa capa, já foi uma pessoa que a gente já homenageou, já falamos tudo sobre a área dela, que nos interessa muito, sempre tentamos ao máximo falar a respeito disso com ela, e hoje ela veio aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Milton, pelo convite. É um prazer sempre, né, falar sobre esse assunto. Muito feliz, e também que eu sou muito fã do seu trabalho, do seu profissionalismo, que tanto me cativa, me impressiona a sua determinação dentro da área de reprodução humana. Um assunto relativamente novo para muita gente, né? Por isso que nós resolvemos te convidar para esse podcast e por admiração ao seu trabalho. Doutor, antes da gente falar o que é reprodução humana e tudo que engloba seu trabalho, uma curiosidade, o que te levou à área de medicina e também à escolha por essa área? Desde pequenininha, Milton, eu queria ser médica. Quando a gente é criança, médica, né? Minha família veio de uma origem bem humilde, então a medicina era algo, assim, muito extraordinário, né? Uhum. E eu segui dessa forma até minha adolescência, e eu falei, não, eu vou ser médica de toda maneira, né? E o meu sonho era dedicar a minha profissão. E aí eu entrei na faculdade dos meus sonhos e realizei esse sonho. A maternidade, por exemplo, para mim nunca foi o meu objetivo. Meu objetivo era ser uma profissional independente na área da medicina, né? Claro que depois a vida vai mudando nossos pensamentos e uma hora a gente tem que caminhar para a maternidade, para esse pensamento da maternidade. Mas o meu sonho era ser médica, sempre foi. Sim. E você é natural de que cidade? Eu sou de Piracicaba. Piracicaba, nossa, uma bonita região, né? Bonita. Você estudou na USP. Eu fiz Ribeirão Preto, minha faculdade foi em Ribeirão. E você, né, quando você começou a trabalhar nesse campo, que você falou, esse campo que eu quero, você pegou como um desafio? Como que foi para você também vencer cada etapa? Porque não é fácil, eu sei o quanto precisa se dedicar. Sim. No primeiro dia que eu pisei na faculdade era muito... É um sonho, né? Uhum. Não é muito concreto aquilo tudo, até você perceber que realmente você está lá dentro, né? Agora, eu fui realmente dedicada a estudo por 6 anos. Quando surgiu a hora de escolher a especialidade, nós passamos por todas as áreas da medicina. E aí veio mesmo o meu desejo por cuidar de mulheres. Aí eu entrei pela ginecologia e obstetrícia, que é a nossa primeira formação, e nesse cuidado com as mulheres eu me apaixonei pela área de infertilidade, da reprodução humana, que a gente vai explicar mais um pouquinho. Então eu me dediquei a essa área, né? E por anos eu trabalhei com isso em Ribeirão Preto e agora atuo só com isso em Rio Preto. Sim. Doutora, é muito comum a infertilidade? Milton, a infertilidade é um caminho muito solitário das mulheres, porque quem passa por isso não se abre para os outros com esse problema. É como se ainda fosse um peso muito grande, um preconceito muito grande para as mulheres que descobriram que têm dificuldade para engravidar. Não é um assunto fácil de se tratar. Então, é um mundo solitário porque a mulher, ela se entende que só ela está passando por isso. E ela vai vivendo ao redor, olhando as mulheres que ficam grávidas rápido, o chá de fralda, o chá de bebê. E esse mundo da maternidade, ela vive nesse mundo da maternidade quando ela entra nessa fase sem poder engravidar. E ela não consegue se abrir para outras pessoas para descobrir que existe um outro mundo das mulheres que têm dificuldade. Por isso que é um mundo solitário. Muitas vezes é até difícil abrir para a família, para amigos, porque tem-se ainda um mundo muito obscuro, porque pouco se fala sobre ele, né? Então é difícil. É uma pena, né? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa tão comum, né? E em relação pelo que você está falando, né? Não podia ter esse tipo de preconceito, inclusive com elas mesmas, né? Essa barreira, né, para lidar com isso. É uma culpa. É culpa minha que eu não consigo proporcionar uma família, né? E aí vem, meu pai nunca vai ser um avô, a minha amiga foi mãe e eu não tô sendo, e aí aquela mulher nem queria ser mãe e conseguiu ser mãe, e aí começa muitos pensamentos negativos
na vida dessa mulher, que ela não consegue. Ela começa a se cobrar e também se frustrar, né? Exatamente, como se fosse uma culpa dela, na verdade, não um processo que a vida pode trazer mesmo, né? Sim. Nesse caso da infertilidade feminina, é fácil resolver, reverter? Se houvesse um planejamento familiar adequado para as mulheres, seria mais fácil, Milton. O que seria um planejamento familiar? A mulher conhecer a fertilidade dela, conhecer o seu corpo, saber que existe uma alternativa para ela preservar a sua fertilidade se ela não quer ser mãe agora, ou se ela não tem um parceiro, ou se não é a hora dela ser mãe. Então, tem muitas possibilidades para essa mulher traçar caminhos e se planejar, só que falta essa informação. Então, por incrível que pareça, nas mudanças que a gente teve hoje de mundo, que a mulher engravida mais tarde, geralmente as mulheres engravidam mais tarde, se uma mulher de 25 anos falar que ela já está tentando engravidar, o que ela ouve é: nossa, mas você é muito nova para engravidar. Na verdade, não. Na verdade, é a idade certa para engravidar. Sim. Só que muitas mulheres não vão estar nessa idade, mas elas têm outras possibilidades de se planejar para a maternidade. Só que por essa falta de informação, tanto vindo dos consultórios médicos, quanto da vida mesmo, Sim. ela acaba procurando uma ajuda tarde. E isso acontece com a maioria das mulheres. E como ela pode fazer isso? Fazendo consultas médicas? Como que é possível ela analisar esse potencial que ela tem de ser mãe ou não? Isso precisa ser avaliado por especialista em reprodução humana, que envolve a reprodução humana, não é só o tratamento da fertilização in vitro, o tratamento de uma inseminação, é o planejamento familiar para essa mulher em um futuro, né? Então ela precisa procurar um especialista para ele guiar caminhos para ela. Olha, está ficando tarde, vamos fazer desse jeito? Não, tá tranquilo, vive sua vida, e se até tal momento você ainda não tiver programado, volta aqui pra gente fazer alguma coisa. Falta muito isso, Milton, muito. Aí qual é o discurso no consultório? Se eu soubesse, se alguém tivesse me falado, se eu soubesse que tinha essa possibilidade, nunca ninguém, todo mundo, você está nova, você está estressada, você desencana que você engravida. Primeiro vamos trabalhar, construir sua vida. Não, foca na sua casa, foca no seu carro, foca no seu casamento, e ninguém fala para se planejar para ter filhos. E como que é possível, doutora? A pessoa, por exemplo, a mulher, que leva ela a não ter a fertilização? Quais são esses problemas? Que leva ela a uma dificuldade para a gravidez, né? São muitos, Milton, e é um conjunto, né? Entra sempre a mulher e o homem, porque a culpa se carrega mais pela mulher, né? Mas é o casal que precisa ser avaliado. Então pode ser uma dificuldade de produzir espermatozoides, pode ser uma endometriose, uma dificuldade para ovulação no ovário policístico, uma trompa obstruída, uma idade mais avançada, uma menopausa precoce. Sim. Então, cada uma é única, não tem um comparativo. Isso aconteceu, por exemplo, uma amiga estar falando: eu fiz isso, deu certo. O que a sua amiga fez não é igual para você. É individual. Né? É super individual. Por várias causas, né? Muitas causas. E tem as e dá para identificar precocemente essas causas para poder se planejar melhor. Desde que haja consulta, né? Avaliação médica. Exatamente. E isso é cultural, né? Deixa para depois. Cultural. Né? E ainda se mantém essa cultura de: para de se estressar com isso, não engravida porque está nervosa. Ou você está muito nova, para de pensar em gravidez. É um discurso errado. Sim. Né? Sem dúvida. E infelizmente é recorrente. Doutora, você tem quanto tempo já de atuação? Nossa, Milton. Né, dentro dessa área? Dentro da reprodução humana, 15 anos já. E nesses 15 anos, o que você acha que mudou? O perfil das suas pacientes, as dúvidas, o que foi mudando? Então, mudou muito, né? Primeiro, as mulheres se planejam mais na carreira, na sua vida pessoal, e depois pensam em ser mães. Isso é uma primeira coisa. A segunda é que a reprodução humana avançou demais em tecnologia, em recursos para proporcionar para essa mulher possibilidades. Por exemplo, Milton, há 10 anos atrás, meus filhos são de fertilização também, eu precisei do tratamento.
era outra situação de tecnologia na reprodução humana. Então, por exemplo, o congelamento de óvulos lá atrás era algo que estava começando no Brasil, algumas clínicas estavam testando. Biópsia de embrião para ver doenças no embrião era algo também começando, treinamento de embriologista, isso há 10 anos, não faz tanto tempo assim. E hoje é possível. Super possível, aí evoluiu absurdamente a área da reprodução humana. Para você ver como que as mulheres têm possibilidades hoje, não é limitado. Só que é um planejamento e é um conhecimento. Sem isso, ela não consegue fazer nada. Sim. Né? E é procurar uma ajuda tardia, envolve idade, envolve o que ela vai ter de reserva ovariana, e isso faz toda a diferença depois de um tratamento. Sim. O nascimento é um milagre. E que porcentagem temos desse milagre acontecendo pelo número de mulheres que procuram a fertilização? Se pegarmos assim todas as faixas etárias, né, desde a mulher dos 25 até os 45 anos, vamos colocar, Milton, que uma porcentagem média de 50% envolvendo todas as mulheres. É que é muito individual que cada mulher vai ter de recurso dentro da reprodução humana, né? Mas mesmo assim, perto de uma gravidez natural, que é 20% ao mês por tentativa, 20% só a tentativa natural, é um recurso muito bom. Bastante avançado. Bastante avançado. Mas a idade e a hora da procura da ajuda faz toda a diferença, né? Doutora, tem muito, no teu caso você tem filhos gêmeos, né? Tem. Isso acontece muito na fertilização. Acontece. A taxa dos gemelares está crescendo porque o número de mulheres que precisam de tratamento também aumentou. E o gemelar é quando nós decidimos colocar 2 embriões no útero e os 2 dão certo. Né? Então, já que esse recurso vem aumentando no tratamento, por tratamento de reprodução humana, os gêmeos também vêm aumentando. Mas nunca se procura uma reprodução humana, Milton, porque o meu sonho é ter gêmeos. Eu quero ter gêmeos, eu vou procurar. Não. É um tratamento para quem tem dificuldade pensando em ser mãe. Primeiro de tudo, o pensamento é, eu quero ser mãe, né? O gemelar é uma consequência. Eu quero ter um casalzinho de gêmeos, eu vou para frente, entendeu? Eu acho que daí, primeiro, o nosso coração é ser mãe, depois o resto vem automaticamente. Como é lidar com essa emoção? Você lida com isso todos os dias no seu consultório, né? Essa parte, você é praticamente uma cientista na área e ao mesmo tempo você lida com a questão humana de uma forma forte, né? Como que é lidar com essa emoção? O consultório na área da reprodução humana, ele é muito mais o escutar o que o outro tem para te falar, para você entender a necessidade daquele casal, do que propriamente o tratamento. Porque pra gente, tecnicamente, o tratamento é fácil, é algo que a gente faz de rotina, né? Só que você entender aquele casal, o que ele está passando, o que ele deseja, isso sim é o nosso tempo da consulta médica, né? E envolve uma carga emocional muito pesada, porque geralmente são casais já há anos tentando engravidar e ouvindo tudo isso que eu te falei, vivendo todo um mundo ao redor, conseguindo ficar grávida e a mulher não. É um relacionamento, muitas vezes, que já está desgastado. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para que o casal entenda o processo e comece o processo de uma forma mais forte possível, dentro mesmo do relacionamento, né? Doutora, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Eu me lembro, nos anos 90, tinha uma novela chamada Barriga de Aluguel. Tinha uma profissional, uma médica, que era uma grande atriz, né? A Beatriz Segal, que fazia, né? Ela era uma médica de reprodução humana e pra gente praticamente uma coisa de ficção científica. Super. Né? Era uma produção independente, a personagem. Isso acontece muito? Tem 2 tipos de situações quando envolve barriga. Hoje não se usa mais esse termo barriga de aluguel, que se falava antigamente, porque se caracteriza como comércio. Então, hoje se trata de barriga solidária. Então, por exemplo, uma mulher que não pode gerar, eu posso ter alguém que vai gerar por mim. Né? Tem todas regras dentro do Conselho Federal de Medicina, mas isso é super possível. Então, meu útero tem algum problema e eu vou ter uma barriga para gerar aquele filho. Aí pode ser do meu óvulo, do espermatozoide do meu marido, né? E tem uma outra situação que é a reprodução independente, que aquela mulher, ela pode usar o seu próprio útero ou o útero solidário e sozinha ser mãe solo, né? Com banco de sêmen. Então, hoje
temos, assim, um leque de possibilidades, mesmo com a mulher que não tem um parceiro. E não, hoje eu quero ser mãe, e tudo bem, consegue. Eu vou te fazer perguntas porque eu estou completamente leigo nessa área, né? Então eu tenho minhas curiosidades também. É possível você escolher as características do filho, por exemplo? Eu gostaria de um... Não, se for, do filho, não. O que a gente consegue, por exemplo, eu preciso de um sêmen de doador. Uhum. Eu consigo ver as características desse doador, né? Altura, peso, cor de olho, cor de pele, tipo de cabelo. Isso é possível, só não é permitido no Brasil foto pelo anonimato. Sim. Porque talvez a mãe ela queira manter as características da família dela, do DNA. Exato, assim, ela né? tem essa condição de estar escolhendo baseando na parte familiar dela. Ou, por exemplo, ela tem um parceiro e você pode escolher um doador semelhante ao seu parceiro, em características. Isso é possível. Mesma coisa com doadora de óvulo. Nós temos acesso ao perfil físico dessa doadora para tentar simetrizar de uma forma mais adequada possível quem vai receber o óvulo e quem está doando o óvulo. No Brasil só é limitado a foto, por exemplo, né? Por recursos para anonimato mesmo da doadora, por segurança dela. Eu acho muito interessante passar essa informação que você está dizendo, porque muitas mulheres sonham em ser mãe, tem aquele amor, aquele sonho de amar, de cuidar de um ser humano, né? Exercer o papel puro de amor de uma mãe, mas muitas vezes ela nem tem um companheiro, mas ela pode sim ser mãe. Ou muitas vezes ela tem uma companheira e ela sonha, né, o casal, né, de mulheres sonha em ter um filho. Isso é possível graças à sua profissão. Super possível, né? Eu digo, Milton, ser mãe é mais do que uma genética. É cuidar, é amar, é gerar. E para isso a gente abre um leque de possibilidades, né? Tanto quando eu não tenho um útero, quando eu não tenho mais óvulo, quando o meu marido tem um problema de produção de sêmen, quando é um casal de mulheres, casal de homens. Para todas essas pessoas, a gente tem um recurso que pode possibilitar a maternidade. Sim. E o Brasil, ele mudou bastante nos últimos anos, são coisas novas. Antigamente existia, doutora, leis que proibiam? Não existia, porque tem um filme muito legal, que eu gosto muito de indicar, que se chama Joy com Y no final, que é quando começou a reprodução humana. Quando começou no mundo, foram tantas coisas que aconteceram para hoje chegar no que estamos, assim, que nem eu tinha esse conhecimento, né? Porque a gente já pega tudo prontinho. Sim, já, né? Hoje a gente já pega tudo prontinho. Só que antigamente isso era visto mesmo como algo não aceitável. Era uma manipulação genética, era algo assim super difícil de entrar como algo natural. Só que se entendeu ao longo do tempo que não se mexe em genética, não se mexe na natureza. A natureza vai formar aquilo que ela precisa formar e aquilo que ela consegue formar. Eu não vou mexer numa estrutura de um óvulo, de um espermatozoide, de um embrião. Aquilo que vai ser formado é a natureza que me deu. Eu só dou uma ajuda para que ela consiga formar. Mas o que formar no final é somente a natureza. Nós não mexemos nisso, tá? Então, esses recursos da reprodução, se tem uma trompa obstruída, eu consigo resolver. Se tem um problema com o espermatozoide, eu consigo pegar o que é produzido e conseguir formar um embriãozinho. Sim. Então, todos esses recursos, ainda assim, apesar de todos os recursos, quem manda é a natureza. Sim. É a natureza que vai possibilitar a vida. Entendeu? Sim. Por mais que eu tenha um embrião saudável, eu sei que tá tudo lindo. É o útero que vai dar o vistinho final para falar, pode seguir. Esse vai gerar uma vida para mim, entendeu? E você falando é tão lindo, eu fico imaginando, né, como as mães, né, as famílias se sentem, né, ao ver esse acontecimento, né, essa coisa da possibilidade de ser mãe. Elas ficam muito tensas? Muito, é um trabalho intenso em relação a explicar que redes sociais em excesso, ficar na internet o tempo todo, isso atrapalha muito o processo, porque igual eu digo,
eu já disse para você, não tem um caso igual ao outro. Ela não vai achar uma resposta lá. E ela vai ficar nesse mundo que virou uma loucura coletiva, muitas vezes, Sim. de faça isso, faça aquilo, pare de viver sua vida, pare de tomar café, pare. De repente, você se vê numa bolha que nada pode. E eu falo para as pacientes, quando um dia na vida precisou se parar a nossa vida, parar de fazer as coisas que você gosta para engravidar, nunca na história da humanidade se precisou parar o que você gosta, mesmo que seja sua vida social, tomar uma tacinha de vinho, tomar o seu café que você gosta. Claro. E hoje isso virou uma restrição para as mulheres e gera mais uma culpa. Nossa, eu tomei meu café, meu Deus do céu, vai estar tudo errado, meu óvulo vai ficar ruim. Vira uma loucura, meu. E o que de fato é verdade? O que as mulheres fazem que pode ser prejudicial ao longo da vida? É entrar nesse ciclo vicioso de coisas que não tem nenhuma evidência científica, nunca foram feitas na história, e isso me trava mesmo todo o processo, porque ela não consegue se libertar e entender que o que vai acontecer lá depende da natureza, não depende de recursos externos que ela vai estar fazendo. Sim. Isso sim atrapalha demais, esse tentar controlar o tempo todo o processo. E o homem, doutora? O homem, que acontece? Lógico, né, tem a questão que você me falou, que unicamente é do espermatozoide, mas tem alguma coisa, alguma profissão, alguma exposição à radiação, alguma coisa assim que atrapalha? Sim. É que a maioria dos fatores masculinos ou são causas mesmo anatômicas, ou uma vasectomia, algum problema mesmo de anatomia, ou uma produção deficiente mesmo no testículo. Mas tem profissões, por exemplo, o hipismo, bike, mas teria que ser uma coisa muito intensa para trauma mesmo do testículo, né? São raros os casos, mas há profissões que a gente pede para durante esse processo do tratamento, mas eu nunca restringo. Eu acho que restringir é muito ruim para a vida da pessoa, porque como, por exemplo, ela anda de bicicleta e ela ama aquilo que ela faz, como que eu vou falar para esse homem? Pare tudo, tá? Isso faz parte da rotina de saúde dele. Saúde mental. Saúde mental. Então, eu sou contra você parar as coisas que você gosta em prol de gravidez, porque isso, na verdade, vai te atrapalhar e não te ajudar. Sim. E isso é um processo, assim, intenso com os casais. Como médica e dentro do que você tem da sua experiência, existe uma data limite que você fala, a partir desta idade eu não recomendo mais ser mãe, por uma série de fatores? Não tem a impossibilidade pela idade, porque, por exemplo, se a mulher tem 50 anos de idade e ela não produz mais óvulos, ela já entrou na menopausa, ela pode ter o recurso do óvulo doado e consegue ser mãe tranquilamente, tá? Até 60 anos de idade é permitido no Brasil você receber um embrião ou um óvulo doado, tá? Agora, em relação à qualidade dos óvulos, eu falo que uma das únicas verdades da internet é isso, né? A partir dos 35 anos, a nossa qualidade começa a diminuir muito intensamente. Super possível, gravidez após os 35, viu? Mas as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Por isso que eu falo que planejar é tudo. Por exemplo, eu tenho 36 anos, não tenho um parceiro, eu não tenho previsões ainda. Vai ver, vai conhecer, vai ver o que você pode fazer por você. Doutora, e já aconteceu de uma mulher de uma idade bem avançada falar, mas eu quero ser mãe? E existiu a possibilidade? Eu tenho muitas mulheres acima de 40 anos no consultório. É um público muito grande. Mas acima, assim, mais... Então, acima de 45, por exemplo, temos muitas também. Sim. Mas geralmente já é o óvulo doado que eu preciso, né? Mesmo que ela produza óvulos ainda, a qualidade dos óvulos é muito comprometida em relação ao sucesso de gravidez, abortamento, né? Sim. Então, é uma conversa também intensa, porque às vezes ela não está ainda preparada para o óvulo doado, né? E eu vou ter que tentar com o óvulo dela, porque é um sonho dela. E tudo bem, não é impossível dar certo, né?
Doutora, você acompanha a vida dessas pacientes, torna-se muito próxima, muito amigas. Você consegue se lembrar de várias pacientes, assim, de vários casos? Como que é, mesmo tendo muitas pacientes? Consigo lembrar de todos, meu. É. Assim, o nome das pacientes vai me fugir, porque o sobrenome eu lembro de todas, mas eu saio e sempre eu encontro as crianças de 4, 5, 6 anos, eu perco a noção, porque para mim vai ser sempre um embrião, porque elas vão embora do meu consultório quando ficam grávidas, né? Aí começa o trabalho do obstetra. Mas eu lembro de todas, porque cada uma traz uma história e geralmente são histórias bem marcantes, né? As pacientes que são mais leves no tratamento, são os casais de mulheres. Por quê? Porque elas não viveram essa história da infertilidade. Elas simplesmente decidiram ser mães. Não, estamos aqui, queremos ser mães, né? Então, a história da infertilidade que carrega muita emoção, né? E a gente lembra das histórias, né? Olha que lindo. E a sua área é relativamente rara. Por quê? É uma condição assim que antigamente exige muito estudos. É difícil entrar, por exemplo, nessa especialidade sua? Eu acho que para a reprodução humana, ser médico talvez não seja saber fazer a reprodução humana. A gente aprende qualquer profissão, uma cirurgia, mas o entendimento do casal, a empatia, é abraçar aquela causa, é olhar para o outro, entender o que aquela pessoa está te pedindo. Isso eu acho que é a diferença de escolher a reprodução. Acolher, né? É o acolhimento, porque isso faz toda a diferença no tratamento. E é uma responsabilidade imensa, que você está constituindo uma família ali, né? Você está aumentando. É um sonho muito grande, né? E ela vai trazer tudo aquilo e eu vou ter que desmistificar muita coisa, eu vou ter que colocar aquele casal com os pés no chão, dar força para continuar o tratamento, dizer o que dá certo e o que pode dar errado. Agir com a realidade também. Com a realidade, nunca eludibriando aquele casal. E isso vai ajudar eles a superarem um negativo. Ou comemorar muito esse positivo, mas durante o tratamento de uma forma mais leve. Isso eu acho que é a diferença de escolher a reprodução humana. Meu consultório é muito mais essa psicologia, esse acolhimento, do que a parte médica. A parte médica é sempre possível aprender. Né? E o Brasil em relação aos outros países? Você falou de tecnologia, de conhecimento, de tudo. A gente está bem avançado, também está igualado aos países do primeiro mundo? Não perde em nada. Nada. Brasil. Não perde em nada. As taxas de gravidez do Brasil em reprodução humana são comparadas às melhores taxas do mundo. Melhor que Japão, porque o jeito que a gente faz é diferente e acolhimento é totalmente diferente. Tenho muitas pacientes que vêm de fora, Portugal, Espanha, Estados Unidos, já carregando um atendimento totalmente diferente do que é aqui no Brasil. Você atende pacientes de outros países também? Tem, de outros países, né? Geralmente brasileiras que moram fora. Para elas vale muito mais a pena estar vindo para cá, que vai ser mais tranquilo na parte financeira, e o acolhimento e tecnologia aqui, o acolhimento é bem melhor, a tecnologia não perde para nada do exterior. Sim. Isso eu tenho orgulho de falar, porque as técnicas aqui chegaram muito bem e tem ótimos laboratórios pelo Brasil, né? Por falar nisso, fico muito feliz de você estar aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto, né? O polo da medicina, e você escolheu São José do Rio Preto. Você tinha a possibilidade de estar em São Paulo, em outras capitais, centros urbanos aí, está na nossa cidade. Muito obrigado mesmo, viu, doutor? Porque você ajuda a receber tantas pessoas, né? Você atende até personalidades que a gente sabe, e você muito discreta acaba não falando muito a respeito disso, que eu sei. Mas eu fico muito feliz, grato por você ter escolhido São José do Rio Preto, tá? Enaltece a nossa cidade. Né? Não, aqui eu já adotei, aqui né? eu já me estabeleci. Sim. E Daniel também se adaptou, né? A família se adaptou aqui já, é aqui que a gente fica. Fica muito, muito feliz. E quais são, o que você acha que vai melhorar na sua área? Que você vê um caminho que, eu sei que é difícil falar sobre isso, porque vocês já melhoraram tanto, né? A ciência evoluiu tanto, mas o que você acha que vai melhorar ainda mais? O que já melhorou, e isso é bom para o paciente, é ele ter a condição de escolher o profissional que vai cuidar e ter a condição de escolher o laboratório que quer ficar.
Então, hoje, por exemplo, são vários laboratórios que a gente trabalha e ele tem a possibilidade de escolher. Às vezes ele está longe de mim, tudo bem. A gente consegue fazer o tratamento à distância ou pessoalmente e ele ir para um laboratório mais perto dele, né? Sim. Então, essa comodidade de dar um atendimento online à distância é tão bom quanto o físico. Claro que o físico, olhar olho a olho, é bom também, né? Mas isso foi muito bom e melhorou porque antes o laboratório era muito engessado, muito fechado. Hoje os laboratórios se abriram para alguém cuidar e o laboratório faz a parte técnica, né? Agora, em relação à evolução de tecnologia, acredito que algumas doenças mais específicas, talvez nós tenhamos condição de identificar também. Hoje a gente consegue doenças mais gerais, né? Mas doenças mais específicas pode ser mais acessível. E o meu sonho seria rejuvenescimento de um ovário, né? Um ovário que hoje não tem mais possibilidade de óvulos, ou óvulo de idade avançada, e a gente poder rejuvenescer esse ovário. Talvez isso seja um futuro não tão próximo, porque os estudos ainda super, né, levinhos, mas quem sabe. Isso vai acontecer. Dentro da sua expectativa, teu olhar, sua vontade, eu acredito que tem tanta gente na sua área interessada nisso, né? Sim. Vamos conseguir sim. E desculpa, mas o meu sonho é que realmente as mulheres não deixem para trás esse assunto. A prevenção é a melhor coisa, evita muita coisa para o futuro, é algo que ela pode fazer por ela. Ela não precisa ir num consultório para fazer um tratamento, mas para se planejar, para se conhecer. Isso faz parte também do cronograma da vida de uma mulher, assim como uma profissão, construir uma casa, ter filhos também. E quando você chega, doutora, só para gente falar um pouco a respeito disso também, nós estamos falando, você está me explicando tudo sobre reprodução humana. Gosto muito de saber cada vez mais. Você explica muito bem. Aliás, você foi uma das pioneiras na nossa área, falar sobre isso de uma forma tão fácil de entender para quem não é da área, nas suas redes sociais. Eu admiro muito. Mas ainda tem aquela coisa da pessoa. Quando você fala, eu sou médica especializada em reprodução humana, as pessoas falam, mas o que é reprodução humana? Ficar assustado até? Assusta, você fala, reprodução humana. Ai, meu Deus, essa doutora já tá querendo me enfiar uma fertilização, né? Não é nada disso. Reprodução humana é a vida reprodutiva de uma mulher, o cuidado com a vida reprodutiva de uma mulher, né? Desde um desejo de talvez eu queira ser mãe, mas eu não sei se eu quero ser mãe, vou decidir isso no futuro, é conhecer o corpo dela, a fertilidade, as possibilidades e, lógico, também os casais que já passam pelo processo, caminhos, alternativas para esse casal, até tratamentos avançados, né? Como a inseminação, doação de óvulos, recepção de óvulos, que são as receptoras de óvulos. E tem muitas pessoas interessadas em fazerem doações? Ou elas cobram? Como que tudo isso é feito? Isso. A doação, como que funciona hoje no Brasil? Ela dá um benefício para a doadora, porque as doadoras precisam de tratamento de reprodução humana também. São casais que procuraram atendimento e a doação é uma forma de ajudá-los no tratamento, quando for a hora deles. Né? Então é uma ajuda mútua, tanto para a mulher que não produz mais óvulos que vai receber esse óvulo, quanto para ela depois e o marido que precisam também do tratamento. Então o Brasil é essa doação, vamos dizer, compartilhada, né? Para quem recebe e doar também o tratamento para quem doou o óvulo. Né? Isso é muito legal, porque cada vez mais cresce o número de mulheres que precisam do óvulo doado. Olha só, nunca imaginei. Sim. E que conselho você dá a quem está fazendo medicina e te viu trabalhando, está vendo pessoas da sua área que se interessem pela especialização, desculpa? Eu acho que primeiro tem que amar esse assunto para entender os casais ou a mulher que procura, né, o atendimento. Igual eu digo, para quem é médico, consegue aprender qualquer área da medicina, mas esse amor, essa empatia é o que precisa como a chave aí de um bom atendimento, ser um bom médico em reprodução humana. Sem isso, aquele casal não vai se sentir acolhido, ele não vai passar por uma boa experiência, porque é uma experiência emocionalmente intensa. E você precisa ajudar nesse processo. Eu acho que isso é o perfil
do médico que escolhe a reprodução humana. Doutora, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm, assim, que te marcam muito? As dúvidas são: não quero ser mãe agora, eu preciso fazer alguma coisa por mim. O que eu faço? Isso é uma dúvida cada vez mais crescente. Então, a gente tem o recurso hoje do congelamento dos óvulos, e aquele óvulo, ele vai ficar preservado na idade que eu congelei. Então, por exemplo, congelei com 30 anos, quero ser mãe aos 40, eu vou precisar desse óvulo? Meu sucesso é como se eu tivesse 30 anos de idade. Então, o sucesso se baseia na qualidade dos óvulos. Isso é uma pergunta super frequente, né? Ou, meu marido tem problemas, eu consigo resolver com um tratamento? Com certeza. Lógico que tem graus tem a gravidade do fator masculino, mas isso eu consigo resolver através da reprodução humana tranquilamente. Ou, tenho uma idade avançada, eu tenho chances de engravidar ainda? Claro que cada mulher vai ser, eu tenho que avaliar com carinho, mas ser mãe, temos muitos caminhos, né? Tanto o óvulo próprio quanto doado. Claro que o óvulo próprio é um trabalho dela mesma para aceitação, mas se possível com os óvulos próprios, sempre a gente tenta com os óvulos dela. Sim. Doutora, dentro das classes, né? Bom, meio médico, existe código de ética e tudo, nas classes, o que é mais ético dentro da sua especialidade? O que não é? O que é exigido, na verdade? Escolha de sexo, do embrião não é permitido, né? Vou para um tratamento para escolher uma menina. Não pode, tá? A não ser que eu veja o sexo, porque o sexo é ligado a uma doença. Então, por exemplo, as meninas vão portar doença, então eu posso colocar o menino. Mas o intuito de doenças, porque às vezes eu tenho uma doença que só a mulher carrega. Então eu posso escolher o embrião masculino para não ter essa doença na família. Mas são casos extremamente específicos. Então muita gente vem, meu sonho é ter um casal de gêmeos. Quero escolher uma menina e um menino. Primeiro a gente tem que ver se vai formar um embrião saudável. Mas a escolha do sexo não é permitida. Ele tem acesso ao laudo e sabe o que é, se é menino ou menina. Mas eu não posso ir para uma reprodução humana com o intuito de escolher sexo. Sim. E também não ser uma coisa como se fosse modinha. Eu vou ser mãe, eu vou ser pai, né? Como se fosse, toda a seriedade, complexidade e tudo que envolve. Tanto é que a gente vai evitar o tratamento, se é possível, natural. A reprodução humana, ela é também cuidado natural, para que o natural aconteça, se ele é possível acontecer. A sua área, ela dialoga com outras áreas no tratamento? É também uma área bem solitária, viu? Eu sinto falta de hospital às vezes, viu? Daquela loucura de hospital, de conversar com outros colegas, né? Porque o meu consultório, eu nem abro, por exemplo, às vezes procura aluna de medicina querendo estágio no consultório, mas, é muito difícil abrir, porque é um casal que já tá super fragilizado e mais uma pessoa na minha sala ouvindo toda a história. Sim. Eu posso inibir aquele casal, eu posso constranger aquele casal. Sim. Então, é uma profissão minha muito solitária, a não ser quando eu vou para o laboratório, e aí a gente envolve uma equipe de laboratório, né? Mas eu também, eu queria às vezes um agitozinho, viu? É bom. Mas tanto para o paciente quanto a gente é algo muito particular, é uma casinha mesmo. As novidades dentro da sua área vêm de que campo científico? De que lugar? Por exemplo, descobriu-se essa nova tecnologia, vem da onde? Vem do Brasil também? Não, geralmente são estudos de fora, né? Mas o Brasil consegue muito bem trazer esses recursos de uma forma muito tecnológica, refinada para cá. Então, são estudos mundiais, muitos países fazendo estudo, e após esse estudo concluído, o Brasil consegue trazer a tecnologia para cá. Sim. Né, tranquilamente. A gente tem embriologistas aqui maravilhosas no Brasil, né? Sim. Quem você mais admira na sua área? Bastante gente, né? Eu acho que depois de ter assistido aquele filme, quem eu mais admiro é quem lutou para que tudo isso acontecesse. Né? Porque ele enfrentou muita coisa para que tudo isso que a gente vive com facilidade hoje pudesse acontecer. Pois, eu vou tentar assistir hoje. Assista, Joy, gente, Joy. Sabe o que eu ia te perguntar? Agora, pra gente
caminhar agora para o fim da nossa entrevista, lamentavelmente, que eu acho que você tem que ter esse espaço sempre aqui. Mas o que significa vida para você? Vida significa o momento que o embrião faz uma conexão com a mãe. Não importa se natural ou por tratamento. Uhum. É quando houve uma comunicação, que esse embrião conseguiu se abrigar nesse útero, ele entendeu que esse embrião gera uma vida. Né? Esse é o momento da vida. Qual que é o significado ser mãe para você? Agora, ser mãe, para mim, isso envolve também adotar uma criança, tá? Uhum. É quem vai cuidar desta criança e dar amor. Isso é ser mãe. Olha se foi biológico ou não, para mim, não. Tanto é, que quando eu tive a dificuldade para engravidar, eu tinha em mente a abertura para um óvulo doado, né? Que sempre a gente quer que dê certo com o nosso, né? Porque eu queria ser mãe. Mas mãe é você viver a criança, viver o mundo da criança até ela ter a idade para voar sozinha, entendeu? Uhum. Quando a gente entende isso, aí um mundo se abre. Sim. Poxa, eu fico emocionado de ouvir isso de uma pessoa que trabalha com reprodução humana, falar o significado de ser mãe, né? Também adotar uma criança. Muito bonito. É tão mãe quanto alguém que engravidou de óvulo próprio. Não tem diferença nenhuma. Qual que é o seu maior sonho como profissional? Como profissional, é que eu consiga pegar as mulheres em todas as fases. Eu preciso me comunicar com elas para elas virem antes, porque é nessa fase que a gente vai ter um melhor sucesso, menores frustrações para o futuro. Ainda falta muito isso, esse planejamento. Isso é o meu projeto, é o meu sonho. Sim. E novidades agora para o seu consultório, ainda para esse ano de 2025, congressos, alguma coisa assim? A atualização é constante, né, Mas a gente vai mudar de consultório para uma área maior, ficou pequeno agora onde a gente está, e ótimo, né? Uhum. E o meu projeto é, no futuro, abrir mais campos dentro do meu consultório para a gente ampliar essa área da reprodução humana dentro do consultório mesmo, né? Para o paciente caminhar o quanto menos para um laboratório ou para uma coleta de sangue, ele conseguir resolver tudo lá dentro. Isso é o meu projetinho futuro. Algum recado que você gostaria de deixar para os pais, para quem sonha com a maternidade, com a paternidade? O que eu digo entenda que tem profissionais para te ajudar, e essa ajuda precoce faz toda a diferença, né? Não fique em pesquisas, achando que pode fazer coisas comparando com outras pessoas. Procure ajuda. O profissional ele vai guiar o melhor caminho para você. Então, isso é o melhor recado assim, que eu consigo em relação a esse planejamento, a procurar uma ajuda precoce. Obrigado, doutora. Prazer imenso, orgulhoso, muito feliz. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Tá? Você sabe que você é um querido. Obrigado. Gente, muito obrigado por terem assistido nossa entrevista. Ela vai voltar mais vezes, tá? Mandem perguntas aqui para mim no inbox, que eu quero daqui um mês e meio, você volta, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. Obrigada. Um beijo.